Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. É assim que está a começar o nosso programa Islam em Foco. Hoje, quinta-feira, última edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Sendo quinta-feira, hoje trouxemos um tema muito importante que tem a ver com a sociedade muçulmana e não só. O nosso tema de hoje vamos falar da responsabilidade e, portanto, o respeito, portanto, às pertenças dos outros. Repito, vamos falar da responsabilidade, o respeito às pertenças dos outros. Portanto, é uma grande responsabilidade mesmo, tudo que tem a ver com a amana. A amana é uma grande responsabilidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Exemplo, você foi incumbida uma coisa ou algo, é para tomar responsabilidade, porque perante Allah é uma grande responsabilidade e seremos questionados, iremos prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso é que é responsabilidade. Você que tem pai, é uma grande responsabilidade para cuidar seus pais, e não só você que tem esposa, filhos, apenas para subsidiar, portanto, o nosso tema que tem a ver com a responsabilidade amana. Então, mais uma vez, caro telespectador, amigo ouvinte, o nosso principal convidado para acompanhar-nos ao decorrer do nosso programa. Segundo a última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir, porque o programa é meramente interativo. E você nos acompanha através da nossa página oficial do Facebook, poderá começar desde já a deixar os seus comentários no que tange ao nosso tema que tem a ver com a responsabilidade. Sem mais longa, vou saudar o meu convidado, Sheikh Jamal Musa Ibrahim, já se encontra nos estúdios da Hack TV e não só recordar assim que nos acompanha através da nossa rádio, fique em nossa companhia. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos dá mais uma vez uma oportunidade de saúde, de vida e estarmos neste espaço para juntos conversarmos com nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Haq. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aí está, já acompanha a voz, é só manter-se ligado a nós através da tela da verdade e não só através da Rádio Haq, que sou de Lama de Nampula, porque chegamos nas cidades da Beira, Quilimane, Pimba e Nampula através das nossas frequências. Mais uma vez, fique aí e nos acompanhe atentamente, Sheikh. Mais uma vez, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. No espaço de hoje, inshallah, gostaríamos de recordar sobre al-amana. Este termo, este conceito muito amplo e muito largo naquilo que concerne o relacionamento entre as pessoas, que podemos subscrever-se em questão da responsabilidade que cada um de nós tem em relação às pertenças dos outros, os direitos, os deveres, tudo isto. Por isso é tão necessário cada muçulmano olhe em si mesmo e reflete naquilo que faz em relação às responsabilidades por si incumbidas. Todos nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Esta é uma das responsabilidades, uma das confianças que nós temos. E no Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala diz إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Está a falar também a responsabilidade livre que existe no ser humano em tomar a conta em relação ao dini, em relação à preservação dos direitos de Allah subhanahu wa ta'ala. É aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz durante aquele sahaba: "Kuntu radfa inda Rasulillah fas'alani adadri ma huwa haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah." Tudo isto está a tentar nos mostrar aquilo que é o termo, o conceito al-amana. Normalmente nós definimos como confiança, como responsabilidade, como dever de devolver ou compromisso, mas eu gostei de uma definição que não está relacionada com a religião,
um termo que nós encontramos específico usado na área de engenharia dos sistemas eletrônicos, um conceito que chama de confiabilidade. Depois, quando eu fui perceber este conceito, fui ver que, na verdade, está a associar-se de forma concreta com a palavra al-amana, porque ele traz seus elementos, como a questão de segurança, para o sistema ter esta confiabilidade, tem segurança, tem integridade e tem disponibilidade. E, na verdade, quando nós voltamos para aquilo que diz Lisan al-Árabe, por exemplo, Ibn Mandur, quando define este termo de al-amana, e também traz esses elementos, segurança. Você, quando deixa alguma coisa com alguém, porque que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi conceituado e conhecido como as-Sadiq al-Amin? Porque, na verdade, as pessoas encontravam nele segurança, encontravam nele disponibilidade e encontravam nele integridade. Né? Então, é isto que no nosso dia a dia nós temos que olhar para nós e refletirmos, voltarmos para o Corão e ouvirmos o que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena e quais são as nossas responsabilidades e podermos honrar esta responsabilidade como um dever. Por isso, como crente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. E aqueles que são zelosos com seus compromissos e aquilo que foram confiados. Então, esta é a questão da responsabilidade que nós temos em relação aos deveres ou os direitos dos outros. Uma das grandes responsabilidades que nós temos, meus irmãos, é o Din. O próprio Din, nós dizíamos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surah Al-Ahzab: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard. Este amana referenciado aqui é o Din de Allah subhanahu wa ta'ala, é o Tawhid em Allah subhanahu wa ta'ala, é o arcan do iman no seu completo, que estes arcanos, conforme o versículo, conforme este versículo, só foi possível a responsabilização do ser humano de forma livre. O ser humano de forma livre tem esta responsabilidade de ada'il amana, quer dizer, cumprir a confiança, cumprir o compromisso de forma íntegra, de forma correta, de forma saudável, que é respeitar os deveres que ele tem, que é respeitar os direitos de Allah subhanahu wa ta'ala e empenhar-se nela. Por isso, se nós, mesmo historicamente, foi a primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou aos seus companheiros no Sira, na biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há uma história que fala sobre o Ja'far, quando foi para a Abissínia. Uma das coisas que ele comentou perante o rei da Abissínia foi que nós éramos um povo ingrato, um povo injusto, que o forte de nós devorava os fracos, não respeitavam os direitos dos vizinhos, nem respeitavam entre as crianças. Então havia série de imoralidades, até que foi enviado um profeta, um homem que todos nós conhecemos a sua origem, conhecemos a sua juventude, e este nos orientou a sermos pessoas confiáveis, né? Então, nos orientou al-amana. Por isso, no Surah diz que uma das primeiras coisas que o profeta ensinou os povos de Meca a deixar ou a adquirir era a prática da confiança. Isso para dizer que também nós precisamos nos esforçar, precisamos nos treinar e treinar-se a ganhar esta característica nobre, esta característica louvável que qualquer muçulmano precisa, seguir. E elas são várias, e esta confiança deve ser
contigo para com Allah subhanahu wa ta'ala. Esta responsabilidade deve existir contigo para com a sua família, contigo para com seus vizinhos, com seus amigos, com seus empregados e os seus empregados ou mesmo empregadores. Para dizer que é por isso nós dizíamos no início, é um termo muito amplo, é uma área muito vasta que, na verdade, assegura todo aquilo que é a forma de conviver e viver entre as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala, tomando-nos atenção, diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu amanatikum. Ou la takhunu Allah wa Rasul, primeiro. Wa takhunu amanatikum. Porque se nós atraiçoar, trair Allah subhanahu wa ta'ala, trairmos o seu mensageiro, e isso, como é que seria esta traição? Seria com base na arrogância, por exemplo, na ignorância daquilo que nós somos ensinados, daquilo que nós somos orientados para seguir. Hoje não há motivo de existência de pessoas que ainda negam o Islã. Todas as provas, a palavra de Allah existe, o Corão al-Khalida, para podermos nos guiar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala toma esta atenção aos crentes a não voltarem atrás depois de alcançarem guia de Allah subhanahu wa ta'ala. La takhunu Allah wa Rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Para dizer que é tão necessário nós sermos responsáveis naquilo que nós estamos a fazer, refletirmos no dia a dia. Se nós, na verdade, nos responsabilizemos da forma correta em relação à vida, à educação dos nossos filhos, à educação da nossa esposa, o bem-estar dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, a nossa congregação na mesquita, a nossa família em geral, os nossos pais, os nossos parentes, irmãos, tudo, nós sempre, onde há um dever, há sempre um direito, e isso sempre é necessário nós olharmos de forma correta. Por isso, não só no Surat Al-Ma'arij, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ, e aqueles que são zelosos. Ser zelosos quer dizer você fazer a coisa com garra, quer dizer você não deixa nem passar nem um segundo antes de você tomar as suas responsabilidades. Quando é que você, este zelo, você tem o quê? Li-amanatihim, daquilo que nós fomos responsabilizados, daquilo que nós fomos confiados, o ahdihim ra'un, e aquilo que nós nos comprometemos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Todos vós são pastores. O pastor referenciado aqui quer dizer você é responsável pela alguma, todos nós somos responsáveis por alguma coisa. Somos responsáveis pelo nosso corpo, somos responsáveis pelo nosso olhar, somos responsáveis pela nossa fala, somos responsáveis pelas nossas ações. Não é só responsabilidade referida aqui, gestão de empresa ou de negócio ou de uma organização, não. Todos nós somos responsabilizados até pelas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, a prática, o seguimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também somos responsáveis. Por isso diz kullukum, independentemente de ser sorrir ou kabir, ser uma pessoa adulta, ser uma mulher, ser todos nós. Por isso no final do hadith, já de forma particular, quando diz yus'alu ar-rajulu an ahli bayti, depois será questionado sobre a sua família, fima istara'ah, daquilo que você foi confiado, daquilo que você foi responsabilidade. Então, para dizer que não há a questão de nós pensarmos que o ra'i aqui são algumas pessoas específicas, ou, por exemplo, são os masheikhes, ou são os líderes, ou são só simplesmente os gestores, os financeiros. Não, não, não. O ra'i aqui que está referenciado é tudo aquilo que nós fomos confidencializados ou fomos responsabilizados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Por isso nós devemos olhar até em nós mesmos, vamos encontrar várias responsabilidades. De cuidarmos do nosso olhar, de cuidarmos a nossa própria saúde, de cuidarmos o nosso tempo, de cuidarmos a nossa fala,
de cuidarmos as nossas ações, aquilo que nós praticamos, onde é que colocamos as nossas mãos, onde é que colocamos os nossos pés, onde é que colocamos a nossa cabeça. Tudo isto é uma responsabilidade que devemos olhar como uma grande confiança de Allah para conosco. Por isso, não podemos pensar que está só especificado em algumas pessoas, não, mas sim, esse é um dever ala kulli mu'min, para todo crente, né? Todo crente, يؤدي الأمانة من جميع الوجوه, em todas as vertentes. O crente tem que responsabilizar, ou tem que olhar como uma obrigação nele em responder, ou em cuidar, ou em respeitar o direito do outro em todas as vertentes, mesmo para si ou para os outros. Por isso nós dizíamos que se você acha que é uma responsabilidade que tens em relação à sua saúde, então você tem a obrigação de cuidar esta saúde da melhor forma. Se você tem a responsabilidade, sabe que fui responsabilizado o meu olhar, você tem essa obrigação de cuidar o seu olhar, porque não caia no fi maharim, daquilo que foi proibido. Se você sabe que eu tenho crianças, Allah me deu filhos para cuidar, então tens a obrigação de fazer da melhor forma, dando a eles o que é de seu direito, como educação. Sabes que foi responsabilizado do salat, também tens a obrigação a dar o salat fi waqtiha, fazer o salat, praticar o salat no seu tempo correto. Tens que foi responsabilidade do zakat, foi responsabilidade do tudo aquilo que você sabe que está sob sua responsabilidade, então tem o dever de fazer chegar, de respeitar este dever da melhor forma. E nós sempre precisamos voltar para o Corão, precisamos voltar para os ensinamentos do Corão para podermos encontrar as diversas formas de amana. E como ordem, Allah subhanahu wa ta'ala no Surah An-Nisa diz: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Esta é o compromisso que existe de forma particular entre as pessoas. Hoje, esta característica nobre está a se extinguir no meio das pessoas. Este mafia este engana aquele. Foi confiado uma coisa, não fez chegar. Infelizmente, nós estamos a ignorar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos aqui com este versículo. Allah diz: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah nos ordena, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'murukum, uma ordem para não estar associada a tempo nem circunstâncias. Quer dizer, você não tem direito a dizer porque eu estava assim, eu estava aflito. Não. Se você está aflito, entre em contato com o dono da coisa, comunique, peça. Isso aqui é a melhor forma, mas desviar nunca é a melhor forma. Por isso, para nós continuarmos retos, continuarmos numa característica muito aceitável perante o Islã, é também sermos pessoas confiáveis, como esta ordem que Allah subhanahu wa ta'ala deixa para nós no Surat An-Nisa: Ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. E este amanat, mesmo que seja nos seus familiares, muitas das vezes essas coisas acontecem entre familiares. Você confiou seu tio ou confiou seu primo, deixou com ele um negócio, ele desvia. Você confiou um seu irmão, deixou com ele um imóvel, ele usa da pior forma, de forma até se degradar. Então, nós devemos saber que amanhã iremos ser questionados por isto. Por que as coisas foram feitas desta forma? Porque não é a qualidade do crente fazer esta forma desonrar o compromisso que você tem com as pessoas, ou mesmo desrespeitar os direitos dos outros, as pertences dos outros. Não faz parte, né? Não faz parte do Islã nem dos muçulmanos. Nós temos os melhores ensinamentos em termos de caráter, a construção do caráter, a construção do comportamento da pessoa,
Por isso, enquanto os Quraishitas, negavam a mensagem, não negavam a mensagem porque eles não reconheciam que era boa. Não negavam a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque ela não estava a construir uma sociedade aceitável, simplesmente porque ela estava a contrariar com as vontades e desejos deles, os Quraishitas. Por isso, em outras situações, sempre eles reconheciam que ele, embora eles estavam contra ele, mas ele era uma pessoa confiável, era uma pessoa veraz, né? E em qualquer tipo de atritos que eles tivessem, se eles tivessem qualquer tipo de conflito, a pessoa com qual eles confiavam mais, que poderia trazer uma justiça entre eles, aquilo que eles não praticavam, né? Veja só, aquilo que eles não praticavam, mas gostavam de ser aplicado para si mesmo, por isso em situações de arbitragem confiavam no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esta que é a característica que deve ser construída no muçulmano, que deve ser construída nos muçulmanos, para assim nós termos uma vida e uma relação entre as pessoas de forma correta. Esta questão de amana devemos desenvolver em nós. É difícil, alguns dizem que é muito difícil, principalmente agora, estamos num tempo complicado. Você, quando apanha uma situação, encontra-se com uma situação, você fica sem como respeitar este amana, mas queríamos aproveitar este espaço com nossos telespectadores, com nossos ouvintes que estão ligados conosco, para dizer que é importante nós construirmos esta característica nobre que é al-amana em nossas vidas. Por isso, dos outros exemplos também que o Corão e o Islã traz, quando diz يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Outro amana que nós temos, nós dizíamos que o primeiro amana em nossa posse é a amana do din, né? Amana do din, amana do ibada lillahi subhanahu wa ta'ala, wa ittiba'i rasul sallallahu alaihi wa sallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deixou alguma coisa conosco. Ele diz: taraktu fikum amrayn, deixou conosco o Kitabullah wa Sunnati, e isto não deixou para nós desperdiçar, não deixou para nós desvalorizar. Tudo aquilo que é deixado para si, você precisa cuidar da melhor forma. Deixou para nós seguirmos, para nós honrarmos, para nós respeitarmos. Então, a primeira coisa que nós temos, a primeira responsabilidade que nós temos é o din de Allah subhanahu wa ta'ala, que cada um de nós precisa pegar da melhor forma. Hoje o Islã está a viver várias adversidades, né? De todos os lados, internos, externos. Então, para o muçulmano precisa estar tranquilo, precisa estar livre das suas atividades, do seu pensamento, e acima de tudo estar pronto para enfrentar qualquer tipo de diversidade que este dunya vai nos colocar. E isso é normal, meus irmãos. Nós precisamos estar tranquilos, é de esperar, porque não é novidade. Os profetas passaram por essas dificuldades, foram insultados, foram ofendidos, foram renegados com suas próprias tribos, mas porque eles tinham a convicção que estavam ala haqq, que eles estavam a praticar a coisa mais apreciada por Allah subhanahu wa ta'ala, e eles ficaram firmes na mensagem, ficaram firmes na responsabilização que eles tinham por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, e a amana é uma das características dos profetas, é uma das qualidades sólidas em todos os profetas, porque eles tinham esta responsabilização de responder, de respeitar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, e nós também temos esta responsabilização como filhos de Adam,
como o Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta deixou para nós a Kitabullah wa Sunnatihi, deixou para nós o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, está sob nossa responsabilidade. Este livro não é simplesmente, quando diz na questão do din, quando diz respeitar a confiança, o Coran não é só guardarmos num bom lugar, como se estivéssemos a guardar um bem material ou um imóvel. O Coran, a sua preservação é através da leitura, a sua preservação é através da memorização. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. A sua preservação é através da investigação dos seus sentidos, dos seus significados, conhecermos. Hoje, alhamdulillah, hoje existem várias formas como nós podemos perceber os versículos do Coran. Aqueles que conhecem a língua árabe podem ler os ma'ani do Coran da língua árabe, mas já temos também português, já temos várias obras em língua portuguesa que podem nos facilitar a perceber e preservar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a preservação do Coran é a tamassuk. A tamassuk quer dizer pegarmos, preservarmos e cumprirmos. Não é guardarmos, não é cuidarmos através de uma arrumação, de uma mala. Não. Tamassuk bi kitabillah wa sunnah de rasulihi sallallahu alaihi wasallam é nós irmos atrás do conhecimento, procurarmos saber o que isso significa, como que isso se faz. Por exemplo, como diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shifa'ul jahil as-su'al, né? A cura da ignorância é perguntar. Então, todos nós precisamos perguntar, precisamos ir atrás do conhecimento. E assim nós seríamos mutamassikina bi kitabillah. E o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também é irmos atrás, conhecermos como é que o profeta fazia isto, como é que praticou aquilo, como é que ele lidava com a sua família, lidava com seus vizinhos, com seus filhos, e nós contentarmos a fazer desta forma. Nós podemos reconhecer, sim, que temos responsabilidade para com nossos filhos, mas quais são os direitos que eles devem ter? Há vezes que nós temos acima dos seus direitos, e isso é uma falha. Quando Allah diz وَأَحَدِهِمْ رَعُونَ, a riaya é fazer a coisa da melhor forma. A riaya. Agora, se você, por exemplo, dá o seu filho acima daquilo que é o seu direito, ele cria-lhe distúrbio, por exemplo, e isto você não está-lhe a cuidar, você não está-lhe a preservar. Então, para dizer que nós precisamos também conhecer quais são os direitos, por exemplo, dos nossos filhos, quais são os direitos das nossas esposas, dos nossos pais, e quais são os direitos que nós temos perante essas pessoas, perante os nossos filhos, perante nossas esposas, perante os nossos pais, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. Por isso, Al-Amana, meus irmãos, é uma área muito ampla do Islã e quando ela for construída na vida de uma pessoa, esta pessoa está a praticar o Islã de forma correta. Por isso, é necessário nós sempre nos questionar, olharmos para nós mesmos e ficarmos preocupados. Al-Muhasaba, hasibu anfusakum. É necessário você saber o que eu tenho como responsabilidade para com a minha sociedade. O que tenho que fazer para a minha sociedade? Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Será que eu estou a orientar o bem na minha comunidade? Será que quando eu vejo o mal a ser feito na minha comunidade, eu costumo questionar, costumo repudiar ou fico indiferente? Será que quando os meus filhos não fazem salat, você costuma repudiar a eles? Porque é uma pertença, é uma responsabilidade que você tem. Será que quando os seus familiares não falam consigo, você se aproxima a eles? Será que quando os seus irmãos não respeitam os seus pais, você educa eles? Tudo isto é a ligação que existe entre a pessoa e a sociedade. Por isso nós dizíamos que esta questão de amana não é uma simples
conversa, não é uma simples característica, mas sim é uma característica muito abrangente, que ela pode ser responsável pela melhor construção de uma sociedade. Então, nós dizíamos que a primeira confiança, a primeira responsabilidade é a responsabilidade do Din, e esclarecíamos isso como deve ser. A outra responsabilidade que nós temos é com as pessoas em nossa volta. As pessoas. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala fala em vários versículos sobre o próprio Din, o próprio Coran. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Então, essa é outra responsabilidade. Depois de nós termos a responsabilidade com o Din de Allah subhanahu wa ta'ala, temos a responsabilidade de fazer chegar este Din a outras pessoas, através da mensagem, através da conversa, através de al-amr bil ma'ruf, orientarmos a prática do bem, e o nahi anil munkar, corrigirmos tudo aquilo que é mau, que está sendo praticado na sociedade, e sermos retos, istiqamah fil amal, sermos retos nas nossas práticas. Muitas das vezes nós tentamos fazer as coisas, mas não fizemos da melhor forma. Muitas das vezes nós reconhecemos que temos responsabilidades, mas não temos tempo para responder esta responsabilidade e fazermos este dever chegar aos outros. Mas todos nós, como muçulmanos, depois de aceitarmos a responsabilização de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala de forma livre, de mantermos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de forma livre, também temos a responsabilização para com os demais. Temos a responsabilidade para com os demais, fazermos chegar esta hada balaghul linnas, essa era a segunda responsabilização que os profetas também tinham, e nós também temos a mesma coisa. Não era só receber e guardar. Por isso eu dizia que a conservação do Coran não é levar o Coran e guardar, é ler, é memorizar, é conhecer os seus versículos, os seus significados, para você fazer chegar os outros, para você chegar também aos demais. E a terceira, a responsabilização que nós também podemos partilhar é a nossa família. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Esse é um dever que está sob a nossa responsabilidade, é um dever que está no nosso pescoço, como se diz, né? Que amanhã poderá nos engasgar ou poderá nos aliviar. Pode nos engasgar se, na verdade, não apresentarmos as contas corretas. Yus'alu ar-rajul an ahl bayti fima istar'ah. Depois vai ser questionado, diga como é que foi. A gente responsabilizou o senhor, a sua família. Tinha esposas, filhos, empregados. Como é que você cuidou? Como é que você respeitou os seus direitos? Ele tinha o direito de aprender o Coran, tinha o direito de aprender o Din, tinha o direito de conhecer o seu mensageiro. O que você fez? Muitas das vezes, por isso, meus irmãos, eu dizia, é tão importante nós sempre, nas manhãs, nas tardes, refletirmos se, na verdade, hoje respeitamos ou ontem respeitamos aquilo que são os deveres que Allah subhanahu wa ta'ala deixou conosco. Isso fomos responsabilizados. Da mesma forma que quando somos gestores de uma empresa, nos preocupamos em saber como é que estão a ser aplicados os fundos, como é que estão a ser aplicados os materiais higiênicos, o material de segurança, se o pessoal menor está a cuidar disto, daquilo. É a mesma forma que você tem na sua casa. É gestor da sua casa. E sendo gestor da sua casa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Então, é necessário para nós termos esta reflexão diária.
e saber que eu, como gestor desta casa, tens que perguntar, fizeram salat? Se não fizeram salat, por que até agora não fizeram salat? Estamos a falar do salat de Fajr, por exemplo, tens a obrigação de acordar as pessoas, a sua esposa, os seus filhos, tens responsabilizar, perguntar se chegaram à madraça, se leram o Corão hoje, mas nós, muitas das vezes, isto deixamos, né? Deixamos porque achamos que a nossa responsabilidade é ir atrás do dinheiro, ir atrás da alimentação, ir atrás, mas não é isso. Uma vez, conforme aparece nos athares, no tempo de Umar bin Khattab, um pai levou seu filho e foi queixar a Umar bin Khattab porque o filho não estava a respeitar o pai, não estava a mostrar comportamento correto. E Umar deu a palavra à criança para saber por que isso estava a acontecer. Esta criança disse, eu queria saber primeiro quais são os meus direitos, né? Eu como filho. E quando foram ditos os seus direitos, ele e a criança começou a repudiar o seu pai. É que eu, na minha casa, não me ensina nem o Corão, não conheço o Salat, não conheço o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, veja só, e isso é aqui no dunya. Imagina no dia do Qiyamah, o seu filho dizer que eu nunca fui ensinado o Corão, nunca fui ensinado o Salat, nunca fui acordado para fazer o Salat, o meu pai não me acordava, não me perguntava se eu fiz ou não fiz o Salat. Que tipo de resposta vamos ter neste momento? Sabendo que nós vamos ter questionados, porque tudo que está à nossa posse é uma pertença de Allah subhanahu wa ta'ala e nós simplesmente somos ra'un, somos gestores simples. E da mesma forma, numa empresa, quando há desfalque, quando não há desenvolvimento, quando não se vê a aplicação dos fundos não é correta, as pessoas são responsabilizadas, outras são também a falar daqui do dunya, outros são indemnizados, outros são até mesmo encarcerados, mas no akhira, você, o seu masir poderá ser tão complicado quando na verdade notar-se que você foi desleixoso em relação a dar amana, em relação à responsabilização que você tinha nos direitos dos outros, direito dos seus filhos, direito das suas esposas, direito dos seus pais, direito dos seus vizinhos, o direito até dos animais, do próprio ambiente. Tudo isto que está ao nosso redor tem os seus direitos e nós temos os nossos deveres para com isso. Então, o quarto direito que nós precisamos também olhar é para com os nossos empregados. O relacionamento, infelizmente, do empregado e para o empregador nunca é, na nossa sociedade, na nossa realidade, nunca é bom, não é louvável. Isto porque cada lado não olha para a sua responsabilização. Seja o próprio empregado, seja o seu empregador. Muitas das vezes o que acontece, o que nós vimos, o empregado quer bom salário, menos trabalho, menos esforço. O empregador quer bom trabalho, boa qualidade e menos gastos. Isso tudo, e esquecemos que nós estamos a lesar uma parte e estamos a lesar a outra. Mas o que é que o Islã nos ensina em relação a isso? Quando você reconhece que aquele homem, aquele empregado está sob minha responsabilidade e eu amanhã vou responder por isso, então você vai honrar esta responsabilidade. E o empregado, quando reconhecer em si que este trabalho que foi deixado, por isso o ahadihim, al-ahad é compromisso. Quando você sabe que eu fiz um compromisso em fazer este trabalho com esta qualidade, com esta beleza, com este tempo, você reconhecer isso. Por isso, al-muhasaba, cada um olhar para si mesmo e questionar a si mesmo
sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala só é que é muhasib, ele é que vai nos responsabilizar. Não ter o padrão pode não estar ali, o seu empregador pode não estar ali, o dono da obra pode não estar ali, o dono do trabalho pode não estar ali, mas você como crente, né, que aceitou al-amana, al-ula, wal-azama, que é dinillah subhanahu wa ta'ala, então você logo vai refletir sobre isso, que tem que fazer da melhor forma, porque você fazendo da melhor forma, está fazendo o quê? É ada'il amana. Você está a fazer com base, está a devolver o direito para o seu pertence. Nesse caso, você comprometeu-se em fazer isto desta forma, então você tem que fazer daquela forma. E não aquilo que muitas das vezes acontece, as pessoas cobram valor de outras pessoas para se fazer uma determinada ação, um determinado trabalho, e depois, infelizmente, eles acabam desleixando, acabam inviabilizando aquilo e fazendo uma coisa sem qualidade, simplesmente porque não estava ali a fiscar. O fiscal, nós podemos saber, o fiscal primeiro fiscal é Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo fiscal é a nosso nafs. Nós precisamos saber que isso tem que me incomodar a mim mesmo. Tem que incomodar a si, porque está a fazer uma coisa que não é correta. Tem que incomodar a si, porque estará a injustiçar o seu irmão muçulmano. Tem que incomodar a si, porque você estará a comer malul akhir bil batil. Você estará a consumir algo do outro de forma incorreta, porque para você consumir aquele direito que você tem, é necessário também fazer chegar, fazer o seu dever. Para você consumir o seu direito, é necessário você também fazer chegar o seu dever. Mas um dos grandes problemas hoje mesmo a nível dos estados, tudo, é a questão da confiança, a responsabilização, aliás, que não existe entre o empregado e o empregador. E nós, como muçulmanos, temos ensinamentos concretos, temos ensinamentos que poderiam nos alavancar nesta questão. E é tão vergonhoso quando nós vimos esse tipo de situações acontecer em pessoas muçulmanas, acontecer em pessoas que fazem salat, em pessoas que dedicam-se no deen de Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, a não serem confiáveis, são responsabilizados coisas e, infelizmente, essas pessoas não fazem chegar aos seus donos, ou são responsabilizados uma informação, essas pessoas partilham uma coisa que era segredo e a coisa já passa a ser uma coisa pública, ferindo o dono daquela informação confidencial que confiou a si. Por isso a confiabilidade em pessoa, como nós dizíamos no início, é aquela que traz segurança, é aquela que traz, que encontramos nela a disponibilidade, é aquela que nós encontramos nela a questão de ser confiável. Para isso o Islã não deixou nenhuma lacuna. Ma farradna fil kitab min shay. Todo ensinamento que nós precisamos para a construção de uma vida saudável, uma vida entre a sociedade, nós vamos encontrar no Corão. Então é uma obrigação. Ser amin é uma obrigação. E por isso, quando precisamos saber se não sendo amin, amanhã vamos ter várias consequências sobre isso. Por isso Allah diz: La takhunu Allah wa Rasul wa takhunu amanatikum. Porque a traição é trair. Por exemplo, se você não ensina corretamente a boa educação aos seus filhos, você está a trair a eles. Se você não ensina o salat, não ensina a leitura do Corão, se você não ensina a eles a prática de boas ações, você está a trair os seus filhos. Primeiro está a trair a si mesmo,
porque você também vai ser responsabilizado e está a trair a eles porque eles vão estar desencaminhados e estando desencaminhados, amanhã poderão de responsabilizar. E a questão de nós, nesta questão de amana, né? Existem vários tipos de amana: amana no trabalho, amana na família, amana no orçamento, amana no segredo, amana na palavra, aqueles que falam verdade, quer dizer, uma pessoa amin, amana na relação com Allah subhanahu wa ta'ala, amana na relação com seu amigo. E é uma questão muito vasta, muito ampla, que o espaço até poderá não ser suficiente para nós podermos discutir. Mas a questão que nós queríamos focalizar é de que todos nós somos responsabilizados a respeitar a pertença do outro, seja a pertença de Allah subhanahu wa ta'ala, que está em nós, por exemplo, no nosso corpo, a nossa saúde, a nossa riqueza, precisamos respeitar. Ou a pertença do outrem, pode ser da nossa esposa, essa pertença aqui, estamos a falar o direito. Exato. Que outra pessoa tem. Na sua esposa tem um direito, nos seus filhos, nos seus pais. Então é necessário nós respeitarmos. Se nós respeitarmos corretamente e fazendo isto como uma coisa que fomos obrigados, conforme Allah diz: "Ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha". Al-amanat, todos os tipos de direitos ou pertences, todos os tipos de pertences, pouco ou muito, né? Pouco ou muito, enquanto ser algo do outro, você sempre deve respeitar e deve fazer chegar ao outro. E nós estamos a tentar focalizar de que esta questão de respeitar deve ser relacionada a uma característica nobre em nós para com Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas. Então, não porque você tem receio, senão vão me descobrir, senão vão... Não, você fazer isto para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, porque só Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, é que está em condições de ver tudo aquilo que você fez. Há amanates como amanates espirituais, por exemplo, que você pode não... Como a questão da prática do shirk, né? Você pode fazer e as pessoas, ninguém vai descobrir. Só você que sabe, mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe que você fez o quê? Fez khiana. Fez khiana, traiu a ele, quando você, por exemplo, recorreu a um curandeiro para assegurar o seu emprego. Você traiu Allah subhanahu wa ta'ala quando você recorreu a um curandeiro para, por exemplo, assegurar o seu carro, ou assegurar a sua vida, ou a sua posição. Tudo isto é khiana. As pessoas podem não tomar conta porque não são, mas você aqui mostrou fraqueza e desrespeitou a pertença de Allah subhanahu wa ta'ala, que é ibadadullahi wahdahu la sharika la, né? Que é a adoração a Ele único e não sendo a Ele associado a qualquer coisa, seja na confiança, seja no pedido, seja no agradecimento. Tudo isto nós precisamos respeitar, são pertença dos outros. Então é tão importante, através disto nós poderemos construir uma boa sociedade religiosa e social. Nós hoje encontramos religiosamente, não estamos bem, né? Não estamos equilibrados, religiosamente não estamos equilibrados e socialmente também não estamos equilibrados. Não há esta responsabilidade na pertença dos outros, nem na religião, nem na própria vida social. Por isso, nós traímos. Traímos, sim, nós traímos. Então, quando a prática da traição é tão vulgar, o que se espera é a abrangência da prática da imoralidade que nós estamos a viver hoje. Filho desrespeitado do pai, pai desrespeitado do filho, vizinho discutindo com este, aquele. Então, as coisas estão abrangidas da forma imoral porque todos nós estamos a trair a responsabilidade que somos confiados perante Allah subhanahu wa ta'ala para com
os outros. Exato, Sheikh. Vamos observar nosso intervalo. Na verdade, temos muito para apresentar e expor aos nossos telespectadores ouvintes que estão em nossa sintonia no que tange ao nosso tema que tem a ver com a responsabilidade. Responsabilidade, caro telespectador, amigo ouvinte, fala-se de amana. Amana, todo aquele que é muçulmano, não muçulmano, todo aquele que é criatura, não só aquele que é ser humano, aquele que é último profeta, ou seja, este último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem uma grande responsabilidade em cumprir, seguir, obedecer e desrespeitar, valorizar o que for incumbido perante Allah subhanahu wa ta'ala, perante o Nabi sallallahu alaihi wasallam e com o resto das pessoas. É uma grande responsabilidade, porque amanhã seremos interrogados. Vamos observar nosso intervalo. Não só nada até já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte, e estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa e, portanto, Islam em Foco da Hack TV. É uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula, programa que tem passado de segunda a quinta-feira. Hoje é a última edição da semana e estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh, portanto, Jamal Musa Ibrahim. O nosso tema, estamos a falar, portanto, da responsabilidade e o respeito às pertenças do outrem, portanto, dos outros. Você que é responsável, sabe que tem uma grande responsabilidade. Você que é pai encarregado da educação, sabe que tem uma grande responsabilidade. Você que é rico, que tem riqueza, sabe que é uma grande responsabilidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Você que é mulher, também tem uma grande responsabilidade de Allah subhanahu wa ta'ala no cumprimento das ordens de Allah e obrigações para com a sua pessoa sendo mulher. Você que é filho também tem uma grande responsabilidade para com a sociedade, para com os seus pais. Você que é, portanto, empresário, enfim, um líder tem uma grande responsabilidade para tomar a sua liderança de uma boa forma. Na verdade, é uma grande responsabilidade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Seremos responsabilizados, iremos responder perante Allah azza wa jalla. Sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte, é um momento oportuno para interagir. Ligue e participe aqui no seu programa Islam em Foco, 84 92 73 487, 84 92 73 487, outro número 86 15 19 140, 86 15 19 140. Repetimos, 84 92 73 487, 84 92 73 487 e outro número 86 15 19 140, 86 15 19 140. Ligue e participe porque o programa é meramente interativo. Recordar assim que estamos a falar da responsabilidade e o respeito das pertenças dos outros. Portanto, o Sheikh fez menção que é a primeira responsabilidade que nós temos para com o nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala é no cumprimento do dine. Temos que cumprir o dine de Allah subhanahu wa ta'ala, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, seguir o seu mensageiro que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outra responsabilidade, temos que ler, preservar e cumprir com o sagrado Al-Qur'an, os dizeres de Allah subhanahu wa ta'ala para o Qur'an e a constituição do universo, e seremos responsabilizados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só, temos nos nossos telemóveis, nos nossos telefones, não conseguimos pelo menos recitar um versículo, mas sim nós arranjamos tempo para recitar, ou seja, ler algumas mensagens e assistir algumas coisas que poderá comprometer no dia de amanhã. Outra responsabilidade tem a ver com
Portanto, a terceira responsabilidade, temos que tomar a responsabilidade, portanto, com as pessoas, quer dizer, cada um de nós tem a responsabilidade de respeitar, preservar as pertences dos outros, das pessoas. Se você foi incumbido uma coisa, é para tomar a responsabilidade. Outra responsabilidade, a quarta, que nós acompanhamos, o que quer dizer, cada um de nós tem uma responsabilidade, isso vai para aqueles que são pais encarregados da educação, portanto, na preservação dos seus filhos, na aprendizagem, ensinar aos seus filhos a conhecer o Corão, a ler o Corão, e não só a conhecer e a praticar o salat diário. E nós não podemos babar ou mimar aos nossos filhos. No salat nós negligenciamos. E quando é, portanto, uma coisa que tem a ver com ibada, somos fracos, mas qualquer coisa que tenha a ver com que está fora do dini, nós ajudamos, promovemos e também ajudamos as nossas filhas, os nossos filhos. Mais uma vez, ligue e participe. Você que esteja em nossa cintura, apenas estava a fazer a recapitulação daquilo que fez menção nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Sheikh, na verdade, falando da responsabilidade na educação, no ensino dos nossos filhos, a conhecer o Sagrado Corão, a ler o Corão, a fazer o salat diário, nós não estamos aí, Sheikh. Quer dizer, nós só ajudamos os nossos filhos, até facilitar, arranjamos mecanismo dos nossos filhos ficarem só ligados com as telas. Quer dizer, só assistem novela, são bonecos, são telefones que compramos para os nossos filhos. Isso não tem a ver com o dini, mas aquilo que tem a ver com o dini, não nos preocupamos em ensinar os nossos filhos, portanto, a conhecer o Sagrado Corão, até pelo menos a conhecer a biografia do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só incentivamos a coisas de novelas, alguns seriados que não tem a ver com o dini. Tem algo a dizer, Sheikh? Não, na verdade, essa é uma situação crítica e infeliz em que a nossa comunidade hoje islâmica se enquadrou. Nós esquecemos que os nossos antepassados, Salafus Saleh, eles brilharam na área da ciência, brilharam na vida mundana, porque eles tinham assegurado a vida do Akhira. É isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina. Man kanat al-akhirat hammu, aquele que coloca o Akhira como sua preocupação, Allah subhanahu wa ta'ala lhe facilita o Akhira e o dunya, né? Mas quando diz jum'at lahu shata'itu, mas quando nós levamos o dunya como nosso ham, nossa preocupação principal, o nosso objetivo único, Allah subhanahu wa ta'ala nos dificulta este dunya e nos afasta o akhira também. É isso que está acontecendo nas nossas comunidades. Nós hoje, infelizmente, a paz... Retorno ao seu fio de pensamento, vamos para Nampaco, com a nossa irmã Maimuna. Irmã Maimuna já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, irmã Maimuna, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, está a acompanhar o programa? Alô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Estou a acompanhar o programa, alhamdulillah. O programa está muito bom, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sim, eu queria comentar aqui. Sim? Perdemos a nossa irmã Maimuna, apenas deixamos, portanto, alerta para si, amigo ouvinte e caro telespectador, se for a ligar, é só, portanto, tomar atenção no seu telemóvel, no seu telefone, para facilitar
a comunicação. Exemplo, você liga a televisão ou rádio, aqui quero acompanhar sua voz na rádio ou televisão, irá dificultar, portanto, a comunicação. Se for a ligar, ligue e fique só atento no seu telefone para facilitar a comunicação. 84 92 73 487, 84 92 73 487, 86 15 19 140, 86 15 19 140. Ligue e participe aqui no seu programa Islam em Foco. Sheikh, dizia? Sim, eu dizia que na verdade é uma situação triste em que nós hoje, infelizmente, nos preocupamos tanto com a vida mundana. Quando trata da educação mundana, por exemplo, levamos à escola, tem o aluno, ou aliás, nosso educando tem até professores privados, tem explicação, queremos tudo para que esta criança tenha um nível acadêmico, como se diz, mais avançado. Mas quando nós olhamos para o Akhira, nada nós nos preocupamos com isso. E eu dizia que, por isso a nossa vida está ficando cada vez mais dificuldade. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele hadith que dizia que, quando ele diz man kana til akhirat hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, wa jama'a lahu shamla. Sheikh, mais uma vez a nossa irmã Maimuna de Nampako já está de volta. Irmã Maimuna, mais uma vez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agora sim, vamos à sua contribuição. Eu queria comentar que, alhamdulillah, estou a acompanhar o programa. Assim? Sim, nós como mães temos uma grande responsabilidade com nossos filhos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, por exemplo, você tem filhos e diz para os filhos às vezes, vai para a madraça, mas ele não quer, mas quando é hora da escola, ele logo vai, você nem precisa falar para ele, vai para a escola. E sempre você insiste a criança, vai para a madraça, você faz tudo, bate a criança, leva até na madraça, mas quando chega lá já volta para casa, até ao ponto da criança um dia te responder que mãe, eu não gosto de ir na madraça, eu não gosto. Assim, nesse caso, o que é que você deve fazer? A criança já diz, eu não gosto de ir na madraça, mamãe. Assim, do nada, sem nenhuma justificação, só diz isso. Jazakallah khair, irmã Maimuna de Nampako, estou ficando na nossa companhia. O Sheikh, inshallah, irá deixar alguns comentários. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan. Amém, wa alaikum khair, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, como está? Sim, às vezes é comportamento das nossas crianças, mas também pode, com as amizades. Além das amizades, pode ser uma coisa que está relacionada com as vantagens. É bom nós educarmos, por isso nós dizemos que educarmos a criança a conhecer as vantagens. Quando ele olha para a escola, olha para o bom salário, olha para o emprego, o bom emprego, olha para um carro, e quando ele olha para a madraça, não encontra isso, né? Mas ele esquece que lá é que está o melhor emprego, é que está o melhor salário na madraça, está o melhor carro que ele pode aferir. Mas, então, para dizer que é também necessário nós esclarecermos por que tem que ir à madraça, qual é a necessidade das crianças respeitarem e continuar a se preocupar com a madraça. Pensamento, vamos tirar o Angoche, ao encontro do nosso irmão Ahmad. Irmão Ahmad, já está a participar. Assalamu alaikum. Acho que perdemos o nosso irmão Ahmad, que nos liga a partir de Angoche, aqui na província de Nampula. Volta a ligar, insista, persista. 84 92 73 487 86 15 19 140. Sim, Sheikh? Sim, então a questão de mostrar, por isso neste hadith, quando diz man kana til akhira hamma, o que nós estamos à procura do akhira? Estamos à procura do Jannat, estamos à procura de um bom benefício das nossas boas ações, estamos à procura de sermos afastados do fogo do inferno. Claramente esta pessoa vai... Irmão Ahmad já está de volta de Angoche. Irmão Ahmad, mais uma vez, salam alaikum. Alô, salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Já participa aí, irmão Ahmad. Alhamdulillah, estou acompanhando o programa, estou a buscar as informações. Alaikum salam wa rahmatullahi. Eu estou a contribuir no programa que, na verdade, hoje na sociedade, para nós que somos muçulmanos, estamos a acompanhar um programa muito sério. Para parte de nossos irmãos, sim, acerca dos nossos irmãos, nossos filhos. Eles não querem ir à madraça, então se apegaram com inconveniente, né? Quase 18 anos. Então isso é um problema muito sério. Para nós que somos muçulmanos. Portanto, o essencial ficou, Jazakallahu khair, irmão Ahmad. Então, esse é um problema muito sério. Exato, o essencial ficou, irmão Ahmad Yangos, pela sua participação. E apenas são comentários de alguns dos nossos telespectadores, Sheikh, portanto, aquilo que tem se verificado com os nossos filhos, quer dizer, as pessoas não cumprem, não obedecem com os regulamentos, quer dizer, a aprendizagem do Dini, mas se nós já pegamos-nos com ciências seculares, né? Escola, não sei o quê, mas quando é Dini, é fraco, Sheikh. Então, a nossa irmã Maimuna dizia, ela sempre obriga seu filho, mas ela dizia, eu não quero, eu não gosto de coisa madraça. Você não assistia? Sim, isso por quê? Porque o seu ramo, o seu objetivo para ele é o dunya. Então, acho que há necessidade também nós esclarecermos onde é que devemos centralizar o nosso objetivo. Quando o nosso irmão Umar de Namutequilua já está a participar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alô, assalamu alaikum. Irmão Umar, perdemos sim, Sheikh. Dizia que a questão de nós centralizar a pessoa e consciencializar a questão dos objetivos, acho que também é necessário para que as nossas crianças venham no futuro gostar desta questão da madraça, crescerem a gostar, porque não olhar simplesmente para o dunya. É normal, quando a criança, por exemplo, olha para os seus vizinhos, olha para as pessoas com quem ele vive e cada um tem a sua posição, por exemplo, mundana, a sua posição e tem a sua vida social ou a vida mundana assim estável, ele acha que aquilo só é feito através do esforço mundano, escola, secular. E esquece que também a madraça, conhecendo Allah, adorando Allah, pode lhe construir este desenvolvimento que ele tanto deseja, tanto espera. Vamos para o distrito de Herati, aqui na província de Nampula. Irmão Isimu, já está a participar. Assalamu alaikum. Alaikum. Mashallah, está a acompanhar o programa? Sim, eu estou assistindo o programa a partir do distrito de Herati. Mashallah, na vila de Namapa. Sim. Mashallah, já está a participar da sua questão, contribuição? Sim, estou a acompanhar o programa a partir do Iraque. Exato, vamos à sua questão, irmão Isimu. Sim. Eu queria saber acerca do assunto que a Anitta Maimuna falou de Nampula. Exato. Relacionado ao para nós, a geração atual. Como que fica extremamente complicado
através dos nossos filhos, porque a informação do Islã não temos quase aos 60% na íntegra. Temos simplesmente seguido aquele Islã dos nossos antepassados, que já atualmente, quando a gente quer, quando você sobressai numa família como muçulmano, a querer seguir os parâmetros que o Islã diz, em particular o Ahl-Sunnah wal-Jamā'ah, tem sido extremamente complicado, porque o que existe aí requer responsabilidade, requer conhecimento. Como é que se requer conhecimento? Após a existência do seu filho, ele precisa de ter informação do pai para fazer-lhe entender o que um ser humano é necessário. Quais são as responsabilidades de um pai para o filho? Enquanto ela lhe dar essa oportunidade de seu filho ouvir e entender, provavelmente diga com ele, e se ela abençoar, ele passa a entender, de valorizar o programa da televisão, para entender o que é televisão, o que é religião, o que é considerado a religião, o que a televisão nos mostra. Então, saber o que essa explicação, esse acesso dos seus pais a partir de casa, se ela acompanhar, ele passa a seguir, terá o tempo de ir à madraça e terá o tempo de ir à escola. Pois é, irmão Isimo, portanto, estamos muito gratos pela sua contribuição a partir da Irati. Jazakallahu khaira pela mais uma vez sua participação, fique em nossa companhia. Na verdade, o programa é meramente interativo, você mais que nosso. Assalamu alaikum. Exato, Sheikh. Estamos mesmo na reta final e à altura que estamos a receber muitas chamadas dos nossos telespectadores, portanto, espalhados neste vasto Moçambique. E é uma grande responsabilidade mesmo, Sheikh. É uma grande responsabilidade e fazer chegar o direito de cada um, mas é uma coisa que nós temos que nos empenhar nela, né? Por isso dizíamos que como pai, precisamos educar as nossas crianças com base no Corão e no Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E acima de tudo, sabermos que a responsabilidade ela é vasta. E existe em nós, em nós para com os outros, em nós para com Allah, em nós para com a família, no trabalho e até mesmo, conforme aparece no dizer, até não dizer de um dos imãos de língua, até na preservação de um segredo. Exato. É responsabilidade. Isso ser no casal. Não precisa ser no casal. Às vezes... muitas vezes eu tenho verificado num casal, sempre uma mulher estava, meu esposo anda a fazer isso, aquilo, não sei o que, fala para a amiga. Não só acontece também para os homens, para lá em casa, está a ver, Sheikh Jamal, minha esposa assim. Não, a questão de segredo pode ser entre o casal ou pode ser um segredo confiado. Você pode ser confiado, conforme diz Al-Kufawi, né? Que kullu ma iftarada ala al-ibad, tudo aquilo que é obrigatório para o servo, que a salat e a zakat, fahuwa amana. É amana, é pertença de Allah subhanahu wa ta'ala para nós e nós devemos responder. E depois ele diz: wa awqad al-wada'i katmul asrar. Uma das grandes, confianças que nós temos é preservarmos o segredo de alguém. Então, não é só com o seu esposo, agora, se mas... for um segredo que poderá vir a destruir para aquela pessoa ou o país, eu também posso conservar este segredo.
Eu já sei que é um inimigo, mas ele confiou-me. Ele quer fazer algo para prejudicar a maioria. Será que eu posso conservar esse segredo? Não, este não é segredo, Não é segredo. porque al-nahy anil munkar não se torna segredo. Tá Né? bom. E outra questão, Sheikh, apesar do mesmo coisa do tempo, e na parte do coisa, exemplo, para a nossa irmã Maimuna, nosso irmão Simo, ou Simo de Irati. Então, você obriga seu filho ou seus filhos a ir à madraça, negam. Você pode bater neles? Ou neles? Na educação existe sim uma forma de bater, né? Desde que não venha a violentar. Né? O bater faz parte da educação, mas tem seus modos, tem suas fórmulas, né? Que são aceitáveis mesmo pelo DIN, mas violentar não, né? Por isso al-darb al-maqsud é darb غير مبرح, aquele chamada bater de educar, não bater de como se estivesse a lutar com o inimigo ou a expulsar de casa. Não. Agora isso de expulsar no Sheikh, eu sempre insisto no meu filho. Essa não é solução. Não é solução. Nós precisamos. Não quer te ver aqui, ele nem quer saber de você. E aí estamos a alargar espaço para ele continuar naquilo que é a sua marginalização. Então é necessário sempre pôr-lhe perto, aproximar e sempre aconselhar e não afastar-se dele, porque se nós afastarmos, ele perde o conselho e alarga aquilo que são as más práticas que ele fazia e nós ficamos responsabilizados. Outra questão, Sheikh, será que é proibido a pessoa pegar-se em ambas as partes, quer dizer, estudar escola e madraça? Não está proibido, não está proibido. Porque alguns dizem, não, eu nem quero saber disso de escola. Você na escola só tem que se apegar e isso também é falha. Né? Pode ser falha porque quando você quer só conhecer o DIN e não saber como enquadrar o seu DIN em aquilo que são as diversas esferas da própria ciência, poderá também cair no erro. É necessário, não encontramos em nenhuma parte o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que o conhecimento benéfico foi afastado ou foi deixado distante em detrimento do ibada. Não, o conhecimento benéfico é ilmo kifaya, que é necessário algumas pessoas. Podemos todos nós não sermos médicos, mas é necessária a existência de médicos, engenheiros, agrônomos, professores. Isto para quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala assim nos fez, né? Nos criou desta forma. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Tem aquele que precisa de ser um médico para servir o sheikh. E o sheikh aconselha o engenheiro. E o engenheiro constrói a mesquita da comunidade. A mesquita serve o próprio engenheiro, serve. Então, e nós nunca, não existiu isso. Não pode pensar que não, eu sou Rijaluddin. Quando diz Rijaluddin, não quer dizer que você não sabe nem o que é um majum, na verdade. Mas é necessário nós conciliar o conhecimento benéfico, né, e o conhecimento obrigatório. O conhecimento obrigatório é o conhecimento do DIN e o conhecimento benéfico é aquele que nós usamos para aproveitarmos a nossa vida mundana. Outra questão, Sheikh, tem a ver com as pertences dos órfãos. Qual a consequência daquela pessoa que desvia as pertences dos órfãos? إنما يأكلون في بطونهم نارا. É tão importante nós sabermos que o que é do órfão é necessário. Pode ser que nós fomos responsabilizados ou nós vimos, né? E há vezes que você viu e acha que é uma oportunidade, ninguém sabe. Só ver, e conforme a história do Musa alayhi salatu wassalam no Surat al-Kahf com Al-Khidr, quando apanhou aquela muralha que estava quase a desabar e que podia fazer desaparecer a riqueza dos órfãos, ele fez o que? Fez o esforço de preservar que até que esse órfão viesse a encontrar. Então, há vezes que ele não foi responsabilizado, simplesmente viu a sua obrigação naquilo. Sim, aquilo não estava sob responsabilidade do Al-Khidr, não. Mas ele viu
e notou a consciência que isto se cai, pode desaparecer esse sinal e logo os órfãos vão perder. Então, para dizer que é uma responsabilidade, seja para aquele que foi responsabilizado, mas aquele que teve oportunidade de fazer alguma coisa para cuidar o direito dos órfãos, é necessário todos nós nos empenharmos. Porque se nós consumirmos, estamos a colocar no nosso estômago pedras do fogo do inferno. Amém. Sheikh, últimas considerações? Não, é só pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão e fazer-nos os melhores seguidores da sua palavra. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Jazakumullah khairan, Sheikh Jamal Musa Ibrahim, que nos proporcionou, portanto, esta lição e este tema importante que tem a ver com a responsabilidade. Nós, por estarmos aqui, também uma grande responsabilidade, por isso, estamos aqui para fazer companhia, a levar assim este tema muito importante que tem a ver com a responsabilidade e o respeito às pertenças dos outros. Você que é responsável lá em casa, você que foi incumbida uma responsabilidade, saiba cuidar, saiba corresponder, porque amanhã será interrogado. Chegamos à reta final, neste que esse é o programa Islam em Foco da REC TV, última edição da semana, quinta-feira, e contamos na voz, na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Até uma próxima oportunidade, inshallah, e fica acompanhando a restante programação da REC TV e a Rádio Haq Emissora Islâmica de Nampula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.